Olá a todos e, mais uma vez, bem-vindos a este programa Você é que Decide. Meu nome é Jorge Tadeu, sou líder e fundador da Igreja Maná, estamos em mais de 40 países, mas também sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais e converti-me e o meu desejo é ajudar as pessoas. O objetivo deste programa é ajudar as pessoas que passam cada vez mais por grandes problemas, ajudar aquelas que telefonam até às nossas igrejas, aos nossos programas, a pedir ajuda, oração, etc. E por isso eu tive no meu coração de fazer um programa que vai alertar você para os direitos que você tem e como é que você pode, de facto, vencer na vida. Basicamente, você pode vencer sabendo duas coisas. Primeiro, a Constituição da República, que decreta as obrigações do governo, do Estado, para consigo, que é um dos donos do país. E o segundo é você, mesmo num país, numa situação tão crítica como agora, se tiver entregue a sua vida a Deus e vier à igreja e começar a aprender a viver pelo sistema de Deus, que nunca falha, você vai ter sucesso, mesmo que à sua volta seja tudo mal. Comecemos então por falar da Constituição. A Constituição é um artigo que é a base de todas as leis e que descreve coisas fundamentais, depois que o 25 de Abril aconteceu, mas que foi escondida a todos os cidadãos e até àqueles que vão para o sistema jurídico e de propósito para que ninguém saiba qual é as obrigações de uns e os deveres deles e os nossos direitos. Mas basicamente diz que os donos do país somos nós, que o governo apenas o CEO ou o gestor dos nossos bens e que tem obrigações, portanto tem funções bem descritas, que estão aqui na Constituição, que eles não querem que a gente conheça, porque eles não fazem nada disto, ou pouco ou nada fazem. E depois temos os juízes, principalmente os do topo, que são os garantes da Constituição, são supostos serem independentes, separados do governo, estou-me a rir porque nada disso acontece, e que têm o grande dever de defender a nós, o povo, e obrigando os governantes a praticar o que está aqui, a dar os direitos fundamentais, habitação, saúde, ensino e daí vai. Nada disso passa e eu conheci isto através de um juiz do topo, faz muitos anos, depois conheci outros juízes que são honestos também e que me disseram que nem 10% disto acontece. Ora, hoje já se fala um bocadinho sobre a Constituição e o meu objetivo é ensinar que você tem direitos e você pode aprender a vencer em qualquer circunstância se você souber aplicar as leis e obrigar eles a aplicar as leis. Vou só mencionar um artigo ou dois, que são os básicos, logo do início, que diz que a soberania, ou seja, os donos somos nós, que o governo ou o Estado é obrigado a obedecer a esta Constituição e que as leis só são válidas e os atos do Estado só são válidos se estiverem de acordo com isto. Ou seja, eu aviso já que a grande maioria das leis e dos atos do Estado são completamente contrários a isto. E, portanto, estas pessoas deviam ser condenadas, as leis deviam ser proibidas e os juízes que permitiram isso deviam ser presos. Mas até aquele que foi exonerado agora, diz aí uma notícia no jornal que ele agora angaria coisas para casas de prostitutas, o outro foi preso e foi logo solto, é um forrobadó, porque os juízes não é corruptos, estão criminosos. Há muitos que não estão, há uma minoria se calhar que está, mas esta é a situação. Mas você tem o direito de resistir quando ninguém lhe dá ajuda e tem o direito de obrigar estas entidades a responderem e a dar os seus direitos. E, portanto, o objetivo deste programa é exatamente ensinar você, não só os direitos que tem, mas como reivindicar as suas regalias. E aqui ao meu lado tenho o João Pinto, que é
um comentador em que também comenta vários assuntos relacionados com política, o Estado da Nação, etc. E ao meu outro lado tenho aqui a Luísa, que é a doutora advogada, que sabe a lei, eu não sei tanto. E hoje eu queria falar sobre o assunto da habitação. É evidente que é um assunto crucial. Toda a gente tem que morar num lugar com dignidade, e a lei diz precisamente isto. E diz quais são as exigências que a Constituição põe sobre o governo. E ele não obedece a coisa nenhuma. E, para dar um exemplo, estas pessoas às vezes dão notícias só para enganar. No outro dia vi uma notícia que dizia que este governo atual vai fazer 3.000 casas, quase que disseram aleluia. Claro, uma pessoa ouve 3.000 casas, pensa, puxa, caramba, finalmente. É só, como se diz em português, para o inglês ver. Isto não é absolutamente nada. Primeiro, quantas pessoas é que acreditam que eles vão fazer? Um bando de mentirosos, é mentiras todas as semanas. Agora vimos falar de que o António Costa, mais as escutas, é outra banda de mentiras. O outro dizia, do Ministro das Finanças, que tínhamos não sei quantos bilhões a excedentes, afinal devemos dinheiro. É tudo sempre mentiras. Portanto, acredite quem quiser que eles vão fazer 3.000 casas. Bem, mas vamos supor que eles iam fazer 3.000 casas. Bem, o que está sabido é que são precisas 1 milhão de casas. É verdade, 1 milhão de casas. Porque ao longo dos anos eles nunca fizeram o que está aqui. E hoje há um déficit de casas. Toda a gente sabe, não há casas, há pessoas a morar na rua. É uma desgraça social horrorosa, nojenta, uma pouca vergonha. E são precisas cerca de 2 a 3 milhões de pessoas morarem em casas, o que dá uma média de mais ou menos 1 milhão de casas. Portanto, 3.000 significa 0,3%. É absolutamente patético, é para gozar. Eles dêem números só para ver se a gente fica calado. Ponto, agora começa. Não começa nada. E, portanto, eu quero pedir aqui à doutora Luísa que explique o que é que a lei diz, o que é que o governo é obrigado a fazer. Olá, apóstolo. O apóstolo falou de uma questão muito importante. A habitação é um pilar da nossa sociedade. Se não houver habitação, não há sociedade. As pessoas não podem viver, não há Estado de Direito, não há Estado democrático. E isto é importante de se compreender. A habitação é um assunto que nós precisamos de uma resposta já. Não é de uma resposta de ontem, nem de uma resposta de amanhã, porque isso nós verificamos que não está a acontecer. E as pessoas têm sido bombardeadas com imensa propaganda de todo o tipo, e a verdade é que as medidas que estão a ser tomadas não são suficientes e nem sequer ainda estão reproduzidas no papel, mas o sistema continua a andar e continua a acontecer, e todos os dias há pessoas que são despejadas e que vão para a rua por causa de um Estado que, segundo o artigo 65 da Constituição, é o garante do direito à habitação e que nada faz e que não intervém no mercado, não intervém nos senhorios, não intervém no arrendamento, não intervém em nada, e faz com que as pessoas se vejam numa situação de ter que pedir ajuda a entidades que nem do Estado são. São particulares que ajudam aqui ou ali, as misericórdias e por aí vai. Então, o artigo 65 da Constituição é muito claro. Logo no número 1 ele diz: todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Sendo que isto está depois reproduzido na Lei de Bases da Habitação, e muito bem, onde diz claramente no artigo 3º que o Estado é o garante do direito à habitação. Portanto, o Estado não tem que assistir, o Estado tem que fazer, tem que atuar, tem que agir relativamente à construção, à aquisição e ao arrendamento, a tudo o que esteja relacionado com a habitação. O número 2 do artigo 65 da Constituição concretiza também, diz: para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado, a linha A, programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território, apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social. Promover, em colaboração com as regiões autónomas, autarquias locais, construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. E se formos ao número 3, diz mais: o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Que é um terço do salário. Exatamente. E isto tem que acontecer, porque as pessoas não têm isto. As pessoas não vivem isto, e as pessoas mesmo que procurem não encontram isso. E se nós formos aqui à Lei de Bases da Habitação,
que concretiza isto e concretiza muito bem, ela diz logo no artigo 8º que a política da habitação, da qual o Estado é responsável, é direcionada para pessoas e famílias. Não é para empresas privadas, não é para interesses privados. É direcionada para as pessoas e para as famílias, para o povo português, para os cidadãos. E nesta política de habitação tem que haver uma proteção especial para jovens, para cidadãos com deficiência, pessoas idosas, famílias com menores e pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade, que estão inclusivamente a viver na rua. Sem esquecer que a nossa Constituição, aqui a partir do artigo 67, começa a proteger a infância, a juventude, família, os idosos, todo este tipo de pessoas que nós ouvimos tantos casos falar que são colocados na rua sem qualquer condição, sem saber onde ir e sem saber o que fazer. E isto é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. Além do que, esta política habitacional implica a intervenção também do Estado nos mercados. O Estado tem que intervir para garantir que não há aqui uma primazia dos senhorios sobre os arrendatários e vice-versa. Tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver aqui um ajuste. E neste momento nós assistimos, e isto é um facto concreto que toda a gente tem conhecimento, a muitos senhorios que estão a mandar os inquilinos para a rua pura e simplesmente porque querem aumentar a renda. Não é? E isto não pode acontecer. O Estado tem que intervir. Se nós olharmos para o artigo 13 da Lei de Bases da Habitação, fala precisamente da proteção e do acompanhamento no despejo e diz que tem que haver aqui uma procura atempada e ativa. O Estado tem que ingerir nisto. O Estado tem que dar uma alternativa habitacional às pessoas. Então você está a dizer que o Estado não pode permitir que uma pessoa seja despejada sem ter uma solução. Não. Então o Estado está a cometer crimes. Não pode. E, portanto, desde o Primeiro-Ministro, aliás, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e todas as outras hierarquias do Estado, pura e simplesmente são criminosos à lei da base. Porque não é só dizer que quem roubou o chouriço é o criminoso, ou quem não paga os impostos é o criminoso, eles são os criminosos dos criminosos. É o topo dos topos. Sim. Porque eles não fazem as coisas fundamentais. A pessoa está a viver na rua, mulheres, há aí notícias a dizer que tem que se prostituir para ter dinheiro para comer e dar aos filhos, eles não querem saber de nada. Portanto, eles são criminosos. Estão a falar bem. Certamente, porque colocar uma pessoa na rua sem condições para viver, muitas vezes uma pessoa idosa com incapacidade ou crianças, quer dizer, é atentar contra a vida. A Constituição também protege isso, portanto, isso é um crime. Matar uma pessoa é um homicídio, então é mandar a pessoa para a rua para morrer da mesma maneira, para não poder trabalhar, para não poder... Ou então, como nós assistimos, casas que estão a ser arrendadas, onde temos 20 pessoas a viver num quarto. Portanto, mas isso é proibido aqui pela lei. Proibidíssimo, mas acontece e nós ouvimos falar. E, portanto, isto é da responsabilidade do Estado. Se o Estado não constrói, então tem que incentivar quem constrói e controlar que essas construções vão parar a quem de direito. Tem que arranjar a maneira dos arrendamentos estarem ao bolso das famílias, não é? Porque a casa é, como o apóstolo falou, é um pilar, é muito importante. As pessoas precisam de habitação e a lei fala sobre isto. Então, veja só o que é a doutora Luísa leu na Constituição. Cabe ao Estado, o Governo, fazer com que isto aconteça. Eles são obrigados a... É a função deles. Está a ver? E, portanto, quem não executar a sua função, até é um crime. Sim. Que é o crime. Sim, eles têm... É um abuso de poder. Sim, eles têm que cumprir as suas funções. Do poder para outros fins. Eles estão a abusar do poder que têm para prejudicar as pessoas, para roubar os seus direitos, liberdades e garantias. É crime gravoso. É ou não é? Sim. Pronto. Agora, veja bem o que é que diz aqui. Que eles têm que incumbe ao Estado, o Estado é obrigado, a programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território, apoiada em planos de urbanização. Eles têm que fazer que isto aconteça. E não fazem. Você o que ouve na televisão é os triquiticas de um partido a falar mal do outro, principalmente nos últimos tempos, sempre a falar mal do Chega, que até já cheira mal, porque depois dizem que se o Chega diz alguma coisa, ele é xenófobo, ele é isto, ele é aquilo, aquilo outro, mas eles fazem tudo isso 10 vezes pior, sempre a falar do Chega. E não resolvem coisa nenhuma, está a ver? É engraçado, não tem piada nenhuma. E depois dizem que não chega a haver urbanização. Tem que haver uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Ou seja, se você for a Angola, que esta gente trata como se fosse do terceiro mundo. Ouça bem, até hoje, o Presidente da República
trata os antigos territórios portugueses como gente da terceira. Quer interferir e manda papos, por exemplo, recentemente, em relação a São Tomé, e o primeiro-ministro respondeu: bem, quem é você para falar de São Tomé, que faz, não faz? Quem é você? Eu falo com quem eu quiser, faço contratos com quem eu quiser. Ou seja, o mesmo espírito de ditadura do tempo do pai do Marcelo Caetano e desta gente que lá está. Eles não mudaram coisa nenhuma. Mas se você for a Angola, você vai às cidades principais, todas elas têm, sabe o quê? Aquilo que eles chamam as centralidades. São isto que está aqui. Que nós não temos, mas eles têm. Olha, falar mal deles, mas eles têm isto. Têm bairros e bairros que foram feitos com base nas leis do governo. Onde é que eles foram buscar o dinheiro ou não, não sei, e com base nisso as pessoas têm casa por um salário adequado, uma renda adequada ao salário, que é 1/3. Nós não. Portanto, essas pessoas que se intitulam os donos do, não sei, do nariz de quem, são aquilo que a Bíblia chama das bestas, não quer saber do povo para nada. E os dinheiros vão parar aos bolsos de todos, menos essas pessoas. Bem, e depois diz que devia haver uma rede adequada de transportes e equipamento social. Você vai lá a esses bairros, lá em Angola, em Moçambique também, vai a Angola. E sabe o que é que você tem? Uma clínica, tem uma escola, tem até universidades. Aqui, nem sequer há os bairros. Portanto, isto é o nojo das pessoas que nós temos. Está a ver? Ele não quer saber. E depois, faz 50 anos que estamos aqui, e eu ouço toda a gente a queixar-se, ouço cada vez mais pessoas a pedir oração, pedir ajuda, o que é que vou fazer, etc. E não há resposta. E, portanto, ou você começa, já vamos depois a perguntar assim o que é que ela pode fazer, ou nós vamos depor estas pessoas, porque há 50 anos, muitos jovens da igreja e fora da igreja, em todo o sítio, a gente ouve isso, eu ouço isso, é dizer que eu moro em casa dos meus pais, eu morei em casa dos meus pais e todos os dias eu ouço falar das poucas vergonhas, dos roubos, das mentiras, das promessas. Olha, agora onde houve aquele incêndio há uns anos atrás, Pedrógão, o presidente teve à afronta de fazer lá o 10 de junho, que é o dia de Portugal, num sítio onde o dinheiro entrou e não foi para as casas do povo. O povo perdeu as casas, não ficou com casa. Os amigos é ficar com casa. E o homem tem a lata de descaramento de fazer isto, está a ver? É demais. Portanto, você é que decide. Você vai votar nas mesmas pessoas, você é que decide. Agora houve um shift, uma mudança. Mas será que chega? Você quer continuar assim? Você é que decide. Agora, se você entregar a vida a Jesus, começar a vir à igreja, aí você pode estar descansado que quer que seja que eles façam, você vai se safar. Mas essa não é a ideia. Mesmo Deus diz, tu não só tens que amar a Deus, acima de tudo, mas tens que amar o próximo. Ora, nós portugueses somos pessoas, como deve ser, que amamos o próximo. Mas isto ultrapassou todos os limites de decência. E aqui ao meu lado tenho o João Pinto, que vai falar sobre este tema e dizer o que é que você acha, o que é que se diz por aí fora. Olha, antes de mais, eu creio que a Constituição começa logo no seu primeiro artigo a mostrar tudo o que os governos não fazem, porque diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana, que é aquilo que nós mais perdemos nestes últimos anos, é de facto a dignidade. Mas, ainda assim, nós temos assistido agora este governo com algumas medidas que parece que quer implementar. A grande questão é que até os jovens que têm percurso partidário já não acreditam nos seus próprios partidos, porque estão a ver que aqueles que seguem a carreira no partido são aqueles que não têm a formação, são aqueles que estão disponíveis para aceitar tudo e mais alguma coisa, são aqueles que estão à procura de um futuro para eles e um tacho, desculpe que é a mesma expressão, do que propriamente servir o povo português. E nesta semana eu tive um jovem do PS
convidado lá no Isto Do PS. Do PS. Partido Socialista. Exatamente. Ele apoiou o Mário Soares quando foi Presidente da República, e ele estava-me a dizer: olha, João, eu estou muito desencantado, e estou desencantado porque, de facto, enquanto jovem e alguém com formação, aquilo que eu esperava é que os melhores quadros do partido acompanhassem a liderança partidária para depois implementar as políticas que, pronto, da forma que nós achamos que pode dar a resposta. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque os chefes querem à volta deles as pessoas que não lhes vão fazer frente, as pessoas que estão dispostas, digamos, aos tachos, a esconder 75 mil euros nas estantes e a tudo isso. E ele disse, inclusive, uma vez falei com alguém da liderança do PS e eu disse: que tipo de pessoa é que você quer que o acompanhe? Ele disse assim: eu quero jovens leais. E eu pensei, não, lealdade parece uma coisa, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: quero as jovens com lealdade canina. Foi a expressão que ele utilizou. Ou seja, aquele líder do PS disse que quer pessoas obedecê-lo como os cães obedecem aos donos para o acompanhar. E o Gustavo disse assim: o nosso país está condenado. Porque se estes vão ser os futuros secretários de Estado, os futuros ministros, os futuros conselheiros do governo, o nosso país está, de facto, num beco sem saída. Sim. Veja, nós em Portugal vemos a propaganda política, que a maior parte das notícias até vem de Washington, e que fizeram, desde quebrarem o gás à Rússia e conseguiram diabolizar o Putin, mas o que é certo é que estamos a ficar, a Europa toda, sem dinheiro, sem fábricas, escravos da Rússia, da América e agora também da China. E eu quero lembrar que há uns bons anos atrás, um senhor secretário de Estado da Informação converteu-se. Então, Deus fez um grande milagre na vida dele e ele veio falar comigo e depois almoçámos e conhecemos e tal. E um dia ele disse: venha cá que eu vou-lhe mostrar onde é que eu trabalho e o que é que eu faço. E fui aos escritórios do Estado, né, do Governo, onde ele liderava, portanto, a informação. E ele disse-me, categoricamente: aqui está o que a gente faz. Ditadura, tal e qual como nos dias de Salazar. Quem não obedecer às notícias que nós mandamos publicar, pura e simplesmente o governo diz: acaba a tua licença. Eu disse: então, mas isto é uma vigarice. Pois é. Ele disse: pois é, e eu sou um deles. Mas você, então você é um corrupto. Sou. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho lugar. Agora veja, no outro dia apareceu já há algum tempo uma notícia de um espanhol na CEE, portanto, na União Europeia, a falar em relação ao António Costa, que vergonha é ele ter mentido à CEE quando deu um currículo falso de uma pessoa que ia exercer um cargo de vigilância para a Procuradoria Geral Europeia. Geral Europeia, ou seja, para ver que as leis se cumprem, que não há corrupção. E ele diz que é uma vergonha. E ele diz que gosta de portugueses, nós somos amigos dos vizinhos, mas este governo devia pedir perdão ao povo e parar essa vergonha. Mentir descaradamente. Portanto, qual é a opinião que você acha que na CE há acerca dos nossos políticos? É do pior possível. Eles pensam, falam, eu conheço secretários lá que trabalham, dizem que a opinião acerca dos nossos políticos na CE é que eles são ladrões, são vigaristas, são falsos e são pedintes. Passam a vida lá a pedir dinheiro. É a fama que eles têm. Bem, quando você diz que esse senhor menciona que hoje os quadros do PS cada vez são preenchidos por pessoas com menos qualidade, é exatamente isso que eu sei por força de conhecer muitos jovens da igreja e até de outros, que é o seguinte: os jovens de hoje que tiram um curso não estão para aturar aquilo que se fala até aí nas notícias da obediência à maçonaria. Porque quem está atrás dessas governantes são os maçónicos.
E se você for olhar para a cara dos líderes, você vê e diz, pá, mas esta velhada, caquética, essas pessoas com um aspecto que se calhar até parece que é ali dono de uma tasca, desculpe a expressão, mas é isso. E escondem-se atrás de coisas secretas, com cerimónias secretas e ameaças disto, aquilo, daquilo outro, e os jovens dizem assim, quem é que quer ir para esses trabalhos? Ou para essas associações? Só aquele jovem Palerma que já sabe que não tem emprego porque ele não tem capacidade. Exatamente. Ele não é capaz, ele já sabe que não vai ter emprego. Bem, então, mal por mal, alinha-se ali. E, portanto, cada vez mais você vê eles, maçónicos, queixarem-se que não têm jovens. Porque os outros ou têm emprego aqui, ou têm emprego lá fora. E quem é que sobeja? Aquilo que esse senhor do PS disse. Portanto, qual é a minha advertência para os... E mais, você vê que o próprio Montenegro, que já foi da maçonaria, está com vergonha. Porquê? Está com vergonha porque não há ninguém que ature isso. As pessoas dizem, tiram na cara, pá, você também é dessa coisa, pá. Anda aí nessa fantochada com lenços e lençóis e não sei quê, com artes mágicas e artes satânicas e práticas que é do século antes do viriato. Quer dizer, patético, patético. E depois a falar de democracia, patético. E depois fazer perseguição religiosa a mim, que eu não vou entrar por aqui hoje, que eu também sei, e ele também sabe, está a ver? E depois há um ou outro maçónico que eles não sabem, que é meu amigo, que também está farto disso, e eles ainda não deram conta que o tempo deles não volta atrás. Eles bem cantam aquela música, o tempo volta para trás, mas não volta. Portanto, o que é que eu digo? Está mal, mas eu adivinho uma coisa, eu penso, acredito que esta reviravolta que aconteceu desde que o Chega entrou, que ganhou 50 deputados, que é o escândalo dos escândalos, não vai parar. Porque, veja bem, os jovens estão hoje habituados a uma sociedade aberta. Vêem notícias que aqui não se passam. E uma data de outras coisas. E eu não estou a ver que os jovens... vão aturar isto. Não, só para dar um exemplo, há pouco tempo vi uma reportagem de um jovem que decidiu ir para a Holanda, se não estou equivocado, e em 6 meses, para além do emprego, a ganhar 3 ou 4 vezes mais daquilo que ele ganhava aqui, e ele é uma pessoa formada, em 6 meses já tinha casa própria. E ele dizia para as câmaras, eu até nem acredito que isto aconteceu, porque uma coisa em Portugal que é planeada ao longo de anos e é uma dificuldade tremenda, eu aqui consegui em 6 meses. Esses jovens não é como a Linda de Sousa com a mala de cartão que depois voltavam para Portugal construir as casas lá nas terrinhas. Estes jovens vão ser ativos de outras sociedades europeias e vão levar as suas competências a melhorar essas sociedades, a melhorar as empresas lá de fora, a melhorar os governos e as instituições lá de fora. E nós vamos ficar aqui com o Zé Rapatacho a ter lealdade canina. Já viu aquilo que aquele homem do PS disse ao jovem? Lealdade canina. É o mesmo que estar a dizer, os jovens que eu quero comigo é para ser como uns cãezinhos. São cães. Sim, mas veja, estava a falar de democracia. Ainda ontem ouvi falar sobre as escutas do Costa e do Galamba e não sei o quê. E perguntaram, então o senhor acha bem essas escutas? Sim, eu acho mal, porque é ilegal. Mas espera lá. Mediante as leis de Deus, esse homem tem o meu agrimeio de Deus, porque ele são pessoas, ou da polícia, ou da que é, que estão tão fartos de ver tanta mentira, tanta aldrabice, tanta maldade ao seu próprio povo, que se calhar até dizer, eu posso ser preso, mas o povo vai saber. Está a ver? Deixa-me acrescentar uma coisa, e está aqui a doutora Luísa, que saberá melhor que eu já ouvi grandes advogados e constitucionalistas da praça a dizer que não é todo o processo que é segredo de Estado. Há coisas no processo que não são segredo de justiça. Aliás, não estão em segredo de justiça. E o jornalista, recebendo da fonte, está completamente desresponsabilizado, por assim dizer, em mostrar isso. E isso é sinal de antes era a grande batalha, era o segredo de justiça. É isso. Agora não. Já há pessoas da justiça e da lei a dizer, meus amigos, isto não está sob segredo de justiça, é interessante para o público saber, então publique-se. Porque já há pessoas a querer fazer cumprir a Constituição. Exatamente. E enquanto não houver censura, porque também já tentaram, e em certos meios temos alguma censura,
eles estão a tentar mandar cá para fora aquilo que pode abrir os olhos às pessoas, não é? Para que haja essa proteção, para que não tenhamos que ir procurar proteção nos outros países e ficarmos nós desprotegidos. Veja, cada vez há mais pessoas jovens, casados e não casados, que dizem que isto é a vergonha das vergonhas. E até tem blogs e sites, etc. E veja, ainda temos o artigo 21, que diz que todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades, garantias, repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer às autoridades públicas. A autoridade pública está manipulada, está agarrada, está manipulada. Portanto, chega um momento que, se ele invocar isto, eu vou ajudar essa pessoa a dar mais notícias, porque estamos todos fartos da mentira. Veja, como é que alguém vai dizer que apoia o António Costa para a União? Presidência do Conselho Europeu. É porque ele é também um conivente de toda esta lixaria, toda esta... Não disse. Então o homem foi apanhado com os seus subalternos, com dinheiros nos escritórios. Toda a gente sabe os montantes e tudo, acho que a polícia tem fotografias. Então, o que é que a Constituição diz? Que o António Costa é criminoso. Ele é responsável, segundo a Constituição, por todos os atos de que se passa debaixo da liderança dele. Então, mas ele cumpre isto, nem pouco mais ou menos. Ele faz, a maior parte dos decretos e dos atos dele é contra isto. Logo aí ele é criminoso. É absolutamente um criminoso, não tem medo nenhum de dizer. Ele não cumpre isto, é criminoso. E depois, a gente vê que eles manipulam, afinal, manipulam com política uma empresa que é altissimamente criminoso, e daí vai. Portanto, você é que decide. Você quer continuar a apoiar essas pessoas, ou é um deles, ou então, se calhar, uma pessoa... Está desprevenida, vai para a praia, não sabe mais nada. Mas eu vou dizer uma coisa, os jovens hoje cada vez estão mais fora desse jogo. E, portanto, o meu conselho para todos os políticos ou aqueles que querem verdade pela política é você pense duas vezes. Porque, olha, se você for para a política, pode ter certeza que o povo diz tal e qual, que você sabe o que é que diz. São corruptos, são ladrões, são mentirosos, não obedecem a nada, os juízes também não fazem nada, e você vai ter a sua mulher ouvir isso no café, no restaurante, o seu filho vai para a escola, vão-lhe insultar a torto e a direito, e você não vai aguentar isso. Pergunte lá à mulher do Galamba se ela aguenta. Não aguenta. E, portanto, você tem que pensar duas vezes o que é que você quer para a sua vida. Portanto, mais vale ser um pedreiro, um carpinteiro honesto, do que um palerma desses que vai ser insultado todos os dias. E depois, fazer parte da obediência canina, não é? Lealdade obediência. Canina, A maçonaria é outra coisa que isso hoje em dia, já nem o Montenegro aceita. Não, isso foi naquele tempo e tal. E é interessante o seguinte. Hoje as pessoas estão-se a converter. Hoje estão a ver a verdade, estão a ver que afinal é um bando de mentirosos, andaram a falar mal de Deus, a falar mal de quem segue a Deus, a gozar quem anda a Deus, e afinal quem anda com Deus é que está a vencer. Não é porque nós somos os campeões, não há campeões aqui, é porque o campeão, que é Deus, nos ajuda independentemente das maldades. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, isso que o apóstolo falou é muito importante, e quando falou no direito de resistência de recorrer à autoridade pública, só aqui relembrar que não só a Presidente da República, Primeiro-Ministro, Governo, etc., mas também polícia, tribunais, e todos eles estão obrigados a reprimir a violação da legalidade democrática, a fazer cumprir a Constituição. E as pessoas devem resistir, mas a melhor forma de resistir é agir. É ir sobre o estrado, exigir os seus direitos, pedir responsabilização, não ficar com o primeiro não que lhes é dado, porque em matéria da habitação muitas vezes as pessoas vão às juntas, vão aos municípios e é-lhes dada a porta na cara e dizem que não. Peça responsabilização, exerça os seus direitos, saiba que o Estado tem um prazo para cumprir, tem um prazo para responder, e que se não o fizer podem levar até à última instância. É muito importante. Eu quero terminar o programa dando uma palavra de ânimo, de apreço e de gratidão porque a maior parte das pessoas que trabalham para o Estado são honestas. Juízes, políticos não. Os juízes, da secreta, médicos, são pessoas honestas. Só que a minoria os ameaça, com toda a sorte de ameaças. E por isso também hoje, muitas dessas pessoas saem, porque não aguentam estar nessa posição. Por isso é que
por exemplo, a própria polícia resistiu, o governo ficou atrapalhado, como é que a polícia resiste ao governo? E o exército é a mesma coisa. Então, o que eu digo a vocês é, sigam em frente, meus amigos, porque isso é a forma de vocês dar o povo. E você é um cidadão honesto, verdadeiro, que é um português à maneira, que vê essas maldades e você diz, não, eu quero ajudar, então ajude, faça o seu trabalho e vai ver que Portugal vai mudar. E pronto, acho que por hoje não se esqueça que você é que decide, não se esqueça que sempre temos a Bíblia e Deus e que Deus vos abençoe e acreditando que Deus está no caminho, que o Portugal está no caminho de mudar.